Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Desafio VUNESP 30. Eu sou o professor Tiago e estarei com vocês na parte 3 desse desafio, né, pessoal? Como vocês já acompanharam aqui no nosso YouTube do Organiza, o professor Anderson ficou responsável pela parte 1, o professor Amadeu Medina ficou responsável pela parte 2 e eu ficarei responsável nessa parte 3, para finalizar o nosso desafio, onde responderia aqui com vocês 30 questões da banca VUNESP. Então, pessoal, caso vocês ainda não tenham assistido a parte 1 e a parte 2 do desafio, convido vocês a assistirem esses vídeos também no YouTube do nosso canal aqui, o Organiza Concurso. Aproveito, inclusive, para convidá-los a deixar o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante para a gente, para que possamos gravar cada vez mais conteúdos gratuitos e de qualidade para vocês. E também se inscrevam no canal, que aí ficará mais fácil de você ter acesso a esses vídeos. Perfeito? Então, vamos iniciar aqui, pessoal. Bem, pessoal, como vocês já estão sabendo, nós estamos rodando o projeto Nomeação para a Prefeitura de Campinas, que é um concurso que vai ser realizado pela banca VUNESP. E como é que funciona esse nosso projeto Nomeação? Bem, lá nós trazemos o planejamento para vocês, toda semana, e de todas as disciplinas que caem no edital. Então, você não vai perder tempo ali em ter que se organizar e tudo. Basta você sentar e estudar, praticar o plano, perfeito? Botar o plano para rodar. Nós temos também o nosso plantão de dúvidas. Cada resposta lá, pessoal, é uma verdadeira aula do professor Anderson, que é quem fica responsável ali pelo plantão. Então, você está fazendo alguma questão, seja do planejamento, seja aleatoriamente, você coloca no plantão que responderemos para você. Temos encontros semanais também, que é para alinhar os estudos e também serve de uma verdadeira motivação, criando esse senso de comunidade, certo? Temos os nossos materiais, que são os Organiza Books, os estudos de caso, que os Organiza Books, eles são resumos das disciplinas de engenharia civil, e os estudos de caso, eles são estudos mais aprofundados de determinados tópicos de algumas disciplinas. E temos também as aulas masters, que são videoaulas que nós fizemos também. Por fim, nós ainda temos os simulados, que é para você simular a realidade da sua prova antes de chegar lá, e também a revisão secreta. Vocês já estão acostumados aqui no Organiza, né, pessoal? As nossas revisões finais, que ficam aqui públicas no YouTube. No entanto, a gente também está fazendo uma revisão secreta que é para privilegiar os nossos alunos do Rota e também do projeto Nomeação. Perfeito? Se você quiser mais detalhes e quiser entrar nesse projeto Nomeação, é só você entrar aqui abaixo, olhar a descrição do vídeo, que teremos mais detalhes sobre isso. Sem mais delongas, pessoal, vamos aqui para a nossa aula. Eu trouxe aqui esse sumário para vocês entenderem sobre o que nós vamos falar nessa aula. Vamos falar aqui sobre segurança do trabalho e sobre controle de materiais, que são dois assuntos que estão expressos no seu edital. Inclusive, sobre isso, pessoal, eu queria fazer um breve comentário. O edital do nosso concurso aqui da Prefeitura Municipal de Campinas foi um edital ruim. O texto dele, do conteúdo, é bem abrangente. Então, muito cuidado ao estudar. Aqui no Organiza Concurso, a gente sempre tenta pecar para mais. Se existe uma pequena possibilidade de ser cobrado, de ter uma, digamos ali, uma interpretação daquele tópico do edital, a gente vai colocar aqui no nosso planejamento, perfeito? Vamos lá. Então, pessoal, vamos para a primeira questão. Questão da VUNESP, do ano de 2023, para o cargo de auditor de controle externo, na área de engenharia civil, para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. A questão diz o seguinte: segundo a NR18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e suportar pelo menos X vezes os esforços solicitantes. O valor de X é. Pessoal, então, antes de começar aqui a resolver a questão com vocês, queria falar o seguinte. Aqui sobre segurança do trabalho, mais especificamente a NR18. A gente tem que ter atenção no seguinte ponto. A NR18, ela possui diversos parâmetros numéricos ali, para quem já conhece. E a VUNESP, ela gosta de cobrar essa questão dos parâmetros numéricos e parâmetros normativos em geral.
é uma banca muito parecida com a FCC nesse sentido. Então, cuidado com isso. Sobre a NR18, a gente sabe que existem tópicos que são mais recorrentes, então você tem que ficar atento. Porém, a banca também já cobrou itens que são menos debatidos, assim, até mesmo no dia a dia ali da obra e tudo. E também aqui nas questões de concurso das bancas em geral. Então, eu vou trazer aqui questões, tanto desses itens mais recorrentes, como também de itens que você talvez nunca nem tenha visto, para que você entenda que isso é importante no seu estudo para a banca VUNESP. Antes de resolver aquela questão, eu quis trazer esse esqueminha aqui que o concurseiro tricolor, que é lá da comunidade do Tec Concurso, ele fez. Aqui, obviamente, não esgota todos os parâmetros numéricos, mas são parâmetros numéricos bem importantes. Por exemplo, 1 metro é a faixa de proteção de zonas escavadas. 1,25 metro, isso aqui cai demais. É a profundidade que começa a precisar de escada e escoramento. 2 metros é obrigatória a utilização do SPIQ em escadas tipo fixa vertical, com altura superior a 2 metros. 3 metros, distância da ponta da grua até a rede eletrizada, desculpe. E também a fixação da base da escada vertical. 7 metros, altura máxima da escada de mão, questão que já caiu em prova. Esse outro ponto aqui cai demais em todas as bancas. 7 metros mais 10 funcionários. É o limite do canteiro para que o PGR seja elaborado por profissional qualificado. 10 metros, altura obrigatória, que precisa de equipamento de transporte vertical para transporte de materiais. E também a altura máxima de escada vertical de único lance. 12 metros, é a altura que é necessária a instalação do SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. Cuidado com 15 metros. Na dúvida, pessoal, eu costumo até brincar. Na dúvida, se você tem 15 metros nas suas alternativas, chute 15 metros, porque é um parâmetro que aparece muitas vezes ali no texto da nossa norma regulamentadora. Por exemplo, 15 metros é a distância máxima vertical para o acesso a bebedouro, é a altura máxima para tubulão escavado, é a altura que deve ser instalado o elevador quando necessário a obra, e o elevador de passageiros deve ser instalado, no máximo, a partir de 15 metros do deslocamento vertical na obra. Veja quantos parâmetros tem aqui de 15 metros, certo? 24 metros. Na construção com altura igual ou superior a 24 metros, é obrigatória a instalação de pelo menos um elevador de passageiros, devendo seu percurso alcançar toda a extensão vertical da obra, considerando o subsolo. 100 metros, distância máxima horizontal para acesso ao bebedouro. Cuidado, para não confundir com esses 150 metros, que é o mais comum, que é a distância máxima horizontal para acesso a sanitário. Então, uma coisa é a distância para o bebedouro, 100 metros, isso eu estou falando horizontalmente, e a outra coisa é a distância máxima, horizontalmente também, mas para acesso ao sanitário, que é de 150 metros. 1 para 10 ou fração é o número de chuveiros para a pessoa. 1 a cada 20 é o número de sanitários, lavatórios e mictórios por pessoa. 1 para 25, bebedouros por pessoa, por trabalhador. 5 vezes que a resistência do cabo de aço precisa ser da carga aplicada. Então, qual é a resistência do meu cabo de aço? A carga aplicada é X, então a resistência do meu cabo de aço tem que ser 5 vezes maior do que essa carga aplicada. 4 vezes, as torres de andaimes, quando não estaiadas ou não fixadas à estrutura, não podem exceder em altura 4 vezes a menor dimensão da base de apoio. E 3 vezes a resistência do andaime suspenso precisa ser da carga aplicada. Então, vamos lá, pessoal. Só retornando aqui para a nossa questão, o que é que ele perguntava? Justamente sobre essa questão dos andaimes suspensos. Ele perguntava aqui, os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio de andaimes suspensos devem ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e suportar pelo menos quantas vezes? Como a gente viu ali na tabela e como eu trago aqui nesse slide, o número é de 3 vezes. Então, pessoal, muito cuidado. Na NR18, nós temos algumas seções. Salvo engano, são 17 seções. Na seção 12, que é aí a 18.12, a norma regulamentadora fala sobre andaimes e plataformas de trabalho. Aí ela vai ter lá, né? 18.12.1, 18.12.2 e assim por diante. Ela começa a falar ali de andaime suspenso no 18.12.18 e traz o seguinte: os sistemas de fixação
e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem suportar pelo menos 3 vezes os esforços solicitantes. Então, isso responde à nossa questão, gabarito letra C. O valor de X é 3. Agora, vamos à próxima questão. Questão de número 2 do nosso desafio. Questão da VUNESP, do ano de 2024, para o cargo de técnico em construção, para os técnicos de edificações, ali para a Unicamp. O que é que a questão nos fala? Segundo as condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção, é proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a. Vimos esse valor ali no nosso esquema também, né? Mas eu trago aqui para vocês direto da NR. O que é que a NR diz? O que é que a NR18 fala sobre tubulão escavado manualmente? Nós temos ali, pessoal, no 18.7.2, falando sobre escavação, fundação e desmonte de rochas. Aí temos vários subitens, e no subitem 18.7.2.16, temos o seguinte: é proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Ponto. Isso responde à nossa pergunta. Porém, eu vou trazer aqui outros itens que eu julgo importantes também, que trazem informações importantes que podem vir a cair na sua prova. O subitem seguinte fala isso. O tubulão escavado manualmente deve ser encamisado em toda a sua extensão, ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local para a profundidade superior a 3 metros, grave isso, e possuir diâmetro mínimo de 0,9 metros, que é aqui o texto ele até escreve para a gente, 90 centímetros. Tem gente que às vezes se enrola ali, né, para fazer essa conversão, mas enfim, são 90 centímetros ou 0,9 metros. Mais adiante nós temos o seguinte também. No tubulão escavado manualmente, são proibidos. Vejam que eu coloquei aqui, pessoal, as cores para tentar ajudar vocês na questão da memória fotográfica. É isso que eu utilizo nos meus resumos, quando eu utilizava, quando eu estava ali estudando para concursos, e eu acho que ajuda muito a gente a fixar do que simplesmente só ler ali a norma na íntegra. Então, eu gosto de colocar cores e tal, porque isso vai ajudando aqui na minha memória fotográfica. Então, voltando. No tubulão escavado manualmente, são proibidos trabalhos simultâneos em bases alargadas em tubulões adjacentes, sejam estes trabalhos de escavação e ou concretagem, e também são proibidos a abertura simultânea de bases tangentes. Cuidado com isso. Eu quis trazer também esse ponto que cai demais em várias bancas, que é sobre tubulão de ar comprimido. É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido, segundo a NR18. Cuidado com isso, certo? Portanto, o nosso gabarito, como eu falei, é a letra E. É proibido a utilização de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Letra E. Vamos agora, pessoal, para a nossa terceira questão. Questão da VUNESP, do ano de 2024, para o cargo de engenheiro civil da Prefeitura de Lins. A respeito das condições de segurança e saúde no trabalho, na indústria da construção, no canteiro de obras, o elevador de passageiros deve ser instalado, no máximo, considerando o deslocamento vertical na obra, a partir de... Eu trago aqui para vocês, pessoal, direto ali também da NR18. Então, temos aqui a seção 18.11, esse capítulo, que fala sobre movimentação e transporte de materiais e pessoas, elevadores. Aí, mais na frente, a partir ali do 18.11.20, ele fala especificamente sobre movimentação de pessoas. Aí fala isso. O transporte de passageiros no elevador deve ter prioridade sobre o de cargas. Primeira coisa que você tem que saber. Outra coisa, na construção com altura igual ou superior a 24 metros, é obrigatória a instalação de pelo menos um elevador de passageiros. Grave esse valor aqui. Não foi o que a nossa questão pediu, mas grave esse valor. Devendo seu percurso alcançar toda a extensão vertical da obra, considerando o subsolo. E aí nós temos um subitem a isso dizendo o seguinte: o elevador de passageiros deve ser instalado no máximo a partir de 15 metros de deslocamento vertical na obra. E isso responde à nossa questão, né? Até marquei aqui com as mesmas cores de azul e o gabarito eu trago em amarelo. Letra D, 15 metros. Veja, pessoal, que o examinador não foi maldoso. Se ele quisesse ser maldoso, ele poderia ter colocado aqui 24 metros. Aí aquele candidato que lembrava dos dois valores poderia se confundir. Mas não, ele trouxe 15 metros, então acabou ficando mais fácil. Mais fácil, obviamente, para quem já estudou sobre elevadores. Perfeito?
Dito isso, vamos para a nossa próxima questão. Questão VUNESP do ano de 2023, para o cargo de engenheiro civil da Prefeitura de Pindamonhangaba. Para garantir as condições de segurança e saúde no trabalho dos canteiros de obra, o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima deve ser no máximo de... Bem, pessoal, isso aqui é muito recorrente em provas, que você não pode deixar passar, que é os 150 metros, certo? Mas aí eu vou trazer aqui algumas informações importantes, que eu já falei ali naquele esquema, e vou repetir. Vamos lá. No capítulo ali 18.5, a norma regulamentadora fala sobre áreas de vivência. E aí ela fala, entre outras coisas, o seguinte: deve ser de, no máximo, 150 metros o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. Você tem que saber também o seguinte: é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou dispositivo equivalente, na proporção de uma unidade para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos. Pessoal, como assim ou fração? Você tem que entender o seguinte: eu tenho 25 trabalhadores numa obra, então eu preciso de, no mínimo, quantos bebedouros? Eu posso ter 2? Posso, porque é no mínimo 1. Se eu tenho 26 trabalhadores, eu tenho 25 mais uma fração de 25, que é até chegar aos 50. Então, eu já tenho que ter, obrigatoriamente, 2 bebedouros. Se eu tenho 50, de 26 até 50, continuo com a obrigação de, no mínimo, 2. A partir do trabalhador de número 51, aí eu já tenho a obrigação de colocar mais um bebedouro e assim por diante. É isso que esse fração quer dizer, certo? O que é que a gente tem que saber também? O fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto do trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. Muito cuidado com essa informação, pessoal. A gente está mais habituado a essa de 150, mas também cai, que é para a instalação sanitária, mas também cai essa para bebedouro. Então, 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. Perfeito? Então, a nossa questão aqui perguntava sobre o deslocamento para a instalação sanitária. É por isso que a nossa resposta é a letra A, 150 metros. Vamos agora para a nossa próxima questão. Questão da Banca VUNESP, ano de 2023, para o cargo de engenheiro civil da Prefeitura de Araçatuba. Atualmente, as gruas têm assumido um papel importante nos processos de produção em canteiro. Sob nenhuma condição é permitida a operação com gruas quando dá ocorrência de ventos com velocidade superior a. Pessoal, eu particularmente acho essa questão bem capciosa. Se você não está no estudo ali da lei e tudo, é muito difícil. Isso aqui não é uma coisa que cai de maneira corriqueira. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que a Banca VUNESP, ela cobra parâmetros numéricos e você tem que estar atento a todos eles. E claro, você fazendo questões, você vai estar se preparando até para aqueles que você não estudava, mas também esteja atento à NR como um todo, perfeito? Então vamos lá. O que é que a NR18 fala sobre gruas? Ali no capítulo 18.10, que é referente a máquinas, equipamentos e ferramentas. Aí mais adiante ela fala especificamente sobre as gruas. As gruas também devem obedecer às seguintes prescrições restritivas: o trabalho de ventos com velocidade, o trabalho sob condições de ventos com velocidade acima de 42 km por hora deve ser precedido de análise de risco específica e autorizado mediante permissão do trabalho. 42 km é isso. 42 km por hora. Sob nenhuma condição é permitida a operação com gruas quando da ocorrência de ventos com velocidade superior a 72 km por hora, que era o que a questão nos pedia. Outra coisa que a norma também fala: a ponta da lança e o cabo de aço de levantamento da carga devem ser afastados da rede elétrica conforme a orientação da concessionária local e de estar no mínimo 3 metros de qualquer obstáculo, sendo que para distanciamentos inferiores, a operacionalização da grua deve ser realizada análise de risco elaborada por profissional legalmente habilitado. Então, pessoal, eu queria até fazer uma correção sobre aquilo que eu falei daquele esquema, que eu trouxe o esquema do nosso amigo lá.
que é do TEC Concurso. Salvo engano, sobre isso ele colocou que deveria de estar 3 metros da rede elétrica. Mas cuidado, por isso que quando sempre que vocês verem algum esquema, pode ajudar, tá? Mas lembre-se sempre de conferir ali na norma. Então, não é que a ponta de lança e o cabo de aço eles devem de estar 3 metros da rede elétrica. Eles devem de estar 3 metros de qualquer obstáculo. E, cuidado aqui com essa expressão, com essa palavra, e devem estar afastados da rede elétrica. Então, eles devem estar afastados da rede elétrica e de estar, no mínimo, 3 metros de qualquer obstáculo. Perfeito? Mas aí, sobre a nossa questão aqui, que falava sobre os ventos. Então, sob nenhuma condição é permitida a operação com gruas quando da ocorrência de ventos com velocidade superior a 72 km. Então, cuidado. Acima de 42, é para você ligar o alerta. Deve ter uma análise de risco específica e autorizada mediante permissão de trabalho. E acima de 72%, não é permitida a operação com grua sob nenhuma condição. Então, de novo aqui, o examinador te ajudou em que sentido? Ele não botou esses 42 km por hora, que poderia te confundir. De toda forma, considero que era uma questão difícil, porque é algo bem específico da norma. É isso, a resposta é a letra A. Vamos para a nossa próxima questão do desafio VUNESP 30. Questão da Banca VUNESP do ano de 2023, para o cargo de engenheiro civil da Prefeitura de Guarulhos. Os guinchos de coluna utilizados em canteiros de obra devem possuir análise de risco e procedimento operacional, possuir proteção para impedir o contato de qualquer parte do corpo do trabalhador com o tambor de enrolamento e, entre outros requisitos, ter capacidade de carga máxima de... Pessoal, essa questão eu também concordo que é algo que você pode não estudar ali à primeira vista, essa questão de capacidade de carga, mas eu queria te dizer o seguinte, essa questão é recorrente na Banca VUNESP. Eu já vi cair no mínimo 2 vezes, então além dessa questão aqui da Prefeitura de Guarulhos, ela também caiu em outra questão, salvo engano, numa prefeitura também no interior de São Paulo, no ano de 22 ou foi no mesmo ano de 2023. De toda forma, vamos ver aqui o que é que a norma nos fala sobre guinchos de coluna. Nesse capítulo 18.10, a gente fala sobre a norma fala sobre máquinas, equipamentos e ferramentas. Lá na frente, ela fala especificamente sobre guincho de coluna, algo bem específico, né? E aí o que é que ela fala? O guincho de coluna deve atender exclusivamente aos seguintes requisitos. E aí o comando da questão até falou, né? Que deve atender, entre outros requisitos, aí queria saber a capacidade de carga. Então, ele possui, lá na norma, temos 7 requisitos. E o que é que esses requisitos nos falam? Ter capacidade de carga não superior a 500 kg. Então, a primeira coisa que você teria que saber, capacidade de carga não superior a 500 kg. Isso aqui já responderia a nossa questão. Mas outras coisas que a norma também nos traz. Tem que possuir análise de risco e procedimento operacional, tem que possuir dispositivos adequados para a sua fixação, especificados no projeto de instalação, deve ter seu tambor nivelado para garantir o enrolamento adequado do cabo de aço, deve possuir proteção para impedir o contato de qualquer parte do corpo do trabalhador com o tambor de enrolamento, deve possuir comando elétrico por meio de botoeira ou manipulador a cabo, respeitando a voltagem máxima de 24 volts, e isso aqui já foi objeto de questão da Banca VUNESP também, viu, pessoal? Por isso que eu também marquei esse valor. E possuir botão para parada de emergência. Pessoal, queria aproveitar aqui para dar uma dica para vocês quando estiverem estudando essa norma. Se vocês quiserem procurar parâmetros, vocês podem botar o seguinte, vocês estão vendo que sempre que a norma coloca ali a abreviação 500 kg, que você sabe que é aquilo, ele coloca entre parênteses o valor. Da mesma forma, ele traz aqui 24V, que você sabe que é 24 volts. Então, às vezes pode ser interessante você jogar um Ctrl F, colocar lá quilos, então colocar metros, centímetros, volts, que aí você pode perceber quais são os parâmetros numéricos que tem lá na norma. Você vai fazer isso vários dias? Não, pessoal, isso assim, é uma dica que eu dou para caso você tenha mais tempo de estudo. Eu quero me aprimorar aqui na NR18, seja num pré-edital ou num pós-edital. Você está com tempo? Tô. Então, é uma ferramenta legal que você pode utilizar. Mas, claro, pessoal, sempre utilize ali o custo-benefício do seu tempo. Voltando aqui para a questão, nós vimos aqui que no comando ele citou alguns dos requisitos e nos perguntou sobre a capacidade de carga máxima. Como vimos,
capacidade de carga máxima é de 500 quilos. Portanto, gabarito, letra B. Vamos agora para a resolução da 7ª questão. Pessoal, questão da VUNESP, do ano de 2018, para o cargo de engenheiro civil da Prefeitura de São Bernardo dos Campos. Ao se optar pela produção de concreto de cimento Portland no canteiro de obras, o cimento, quando adquirido em sacos, deve ser guardado em pilhas, em local fechado, protegido da ação de chuva, névoa ou condensação. As pilhas devem estar separadas por corredores que permitam o acesso, e os sacos devem ficar apoiados sobre estrado ou paletes de madeira, para evitar o contato direto com o piso. Se os sacos de cimento ficarem retidos por um período superior a 15 dias, devem ser empilhados em alturas de, no máximo. Então, pessoal, estou trazendo aqui para vocês uma questão de controle de materiais, que também é recorrente aqui na Banca VUNESP, e tenho muito cuidado com essa questão aqui de pilhas de sacos de cimento, porque nós temos a seguinte regra. Antes de falar um pouco dessas regras, eu queria comentar o que já venho falando para vocês. A Banca VUNESP, ela gosta de cobrar parâmetros normativos. Em geral, parâmetros numéricos, mas também, às vezes, definições ali das normas. Então, muito cuidado com isso. Então, em relação aqui a controle de materiais, mais especificamente sobre cimentos, é interessante que você faça um estudo muito focado ali sobre os tipos de cimento, sobre as suas composições e sobre as suas características. Eu vou depois trazer um quadro sobre isso. E é importante você ver ali os principais dispositivos da NBR 12655 de 2022, que é uma norma muito importante e que a VUNESP cobra demais. Então, o que é a NBR 12655 de 2022 nos fala? Essa NBR, ela é sobre o concreto de cimento Portland. Aí fala sobre o preparo, controle, recebimento e aceitação. E fala sobre o procedimento disso. Lá no item 5.3.1, a norma fala sobre cimento. E aí o que é que ela fala? Ela fala tudo aquilo que já vimos ali no comando, mas que eu vou repetir para que a gente fixe melhor. Cada cimento ele deve ser armazenado separadamente. E aí é de acordo com o quê? Marca, tipo e classe de cimento. O cimento fornecido em sacos ele deve ser guardado em pilhas, que inclusive é sobre isso que a questão pergunta, né? Em local fechado, cuidado com isso, protegido da ação de chuva, névoa ou condensação. Cada lote recebido em uma mesma data deve ser armazenado em pilhas separadas e individualizadas. As pilhas devem estar separadas por corredores que permitam o acesso e os sacos devem estar apoiados sobre estado ou pallets de madeira, para evitar o contato direto com o solo. Então, você não pode colocar os sacos de cimento diretamente sobre o piso. E os sacos devem ser empilhados em altura de, no máximo, 15 unidades, quando ficarem retidos por período inferior a 15 dias. 15 e 15, mas, por exemplo, se é um período inferior a 15 dias, a minha pilha é de, no máximo, 15 unidades. Porém, se eu permaneço por um período mais longo, ou seja, de 15 dias para cima, eu tenho uma altura de, no máximo, 10 unidades. Então, pessoal, para tentar te ajudar a decorar isso, tente pensar de maneira lógica. Ora, se eu vou guardar meus sacos de cimento por mais tempo, não é interessante que eu tenha uma pilha grande, porque aí o meu cimento pode estar sendo prejudicado ali. Então, a sua lógica no seu pensamento deve ser a seguinte: quanto maior o meu tempo o tempo de permanência desse saco de cimento, menor deve ser a minha pilha. Mas se eu sei que eu vou ficar com essa pilha por um tempo menor, eu posso fazer uma pilha maior. Essa é a lógica, certo? E aí o comando da questão nos perguntava o seguinte: se os sacos de cimento ficarem retidos por um período superior a 15 dias, devem ser empilhados em altura de, no máximo, 10 unidades. Se fosse inferior a 15 dias, a resposta seria 15 unidades. Vejam vocês que o examinador aqui ele foi esperto. Ele colocou a letra C, 10 unidades, que é o nosso gabarito, mas ele também colocou a letra E, 15 unidades, para aquele pessoal que só decorou de 15. Então, acredito que nessa prova muita gente pode ter errado marcando a letra E. Perfeito? Muito cuidado com isso. Agora, pessoal, vamos para a nossa 8ª questão.
Questão da banca VUNESP do ano de 2023 para o cargo de técnico judiciário, apoio especializado na área de edificações. O concurso do TRF, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O que é que a questão nos pergunta? Sobre os requisitos para o recebimento dos cimentos Portland, não poderão ser aceitos os cimentos entregues em sacos rasgados, contaminados, molhados ou avariados durante o transporte. Do mesmo modo, não podem ser aceitos cimentos transportados a granel ou em container, quando houver sinais evidentes de contaminação. O cimento armazenado por mais de X dias deve ser reensaiado, podendo ser rejeitado se não satisfazer a qualquer requisito das normas técnicas vigentes. Tendo em vista essas informações, o valor de X é... Pessoal, essa informação vai estar ali na nossa NBR 16697 de 2018, que fala sobre requisitos do cimento Portland. Essa norma, pessoal, você pode não saber, mas tem muita informação que a gente sabe ali de maneira geral que vem dessa norma. Você sabe ali, os tipos de cimento, que é o CP1, CP2, CP3, isso aí eu estudei já na minha faculdade, já vi em alguma aula, em PDF de concurso e tudo. Mas saibam que isso é normatizado e vem justamente dessa norma aqui, perfeito? E o que é que essa norma nos fala sobre aceitação e rejeição? Ela fala ali em seu item 7.4 o seguinte: o cimento armazenado por mais de 90 dias deve ser reensaiado, podendo ser rejeitado se não satisfizer, a qualquer requisito desta norma. O prazo de validade é de 90 dias, a partir da data de fabricação. Então, cuidado com a contagem do tempo. Beleza, é 90 dias, mas a partir de quando? Da data de fabricação. E é válido sempre que mantidas as condições de armazenamento, ressalvando-se que, durante o transporte, os sacos devem ser protegidos contra agentes intempéricos. Então, o nosso gabarito dessa questão aqui é a letra E. X é 90 dias. O cimento armazenado por mais de 90 dias deve ser reensaiado. Vamos agora para a nossa questão de número 9. Questão da banca VUNESP do ano de 2019 para o cargo de engenheiro civil da Prefeitura de Campinas. A sigla CP1-25 significa que é um cimento Portland comum com um mínimo de resistência à compressão em alguns dias de idade, que são respectivamente. Pessoal, você pode estar pensando assim, ora, essa questão é muito fácil, por que você trouxe para esse desafio? Pessoal, é o seguinte, uma prova de concurso tem questões fáceis e questões difíceis. Você vai sempre acertar a questão fácil? Não, você não pode negligenciar as questões fáceis. Então, é importante você entender que isso aqui cai e também, a partir dessa questão, eu vou falar sobre os tipos de cimento, certo? Então, vamos lá. O que é que a nossa norma 16697 do ano de 2018 fala? As classes 25, 32 e 40 representam os valores mínimos de resistência à compressão aos 28 dias de idade em megapascal, conforme método de ensaio estabelecido pela ABNT NBR 7215. Então, isso aqui já resolveria a nossa questão. Porém, eu quero trazer, pessoal, esse quadro aqui, que é lá do nosso Organiza Book, para fazer uma breve revisão sobre os tipos de cimento. Nós temos o cimento Portland comum, que é o CP1, e aí ele se subdivide em sem adição, que é simplesmente CP1, e o com adição, que é o CP1S, certo? Temos também o cimento Portland composto, que é o nosso CP2. Ele tem 3 subtipos, que é o com escória granulada de alto forno, que é o CP2E, o com material carbonático, que é com filler, que é o CP2F, por isso F de filler, e com material pozolânico, que é o CP2Z. Z vem do Z aqui de pozolânico, certo? Então, cuidado. Nós temos também o cimento Portland de alto forno. Cuidado para não confundir com o cimento Portland composto com escória granulada de alto forno. Depois eu vou trazer até uma diferença entre eles. Esse aqui é o CP3. O cimento Portland pozolânico é o CP4. Cuidado também para não confundir com o CP2Z. E temos também o cimento Portland de alta resistência inicial, que é o CP5, que também é conhecido como ARI, que é justamente alta resistência inicial. Temos também o cimento Portland branco, que pode ser estrutural
ou não estrutural. A sigla que utilizamos é o CPB. E aí, pessoal, temos que saber sobre as classes de resistência. Como eu acabei de falar, as classes adotadas são as de 25 MPa, 32 MPa e 40 MPa. Mesma coisa para o cimento Portland branco. E o de alta resistência inicial vai ser um pouco diferente. Perfeito? Aqui eu trago essa tabela 2 da norma, que é sobre a composição de cada um desses tipos de cimento. Não vou ler aqui tudo para vocês vão fazer esse estudo com calma depois, mas eu queria chamar a atenção sobre duas diferenças. Primeiramente, vamos fazer o comparativo entre o cimento Portland composto com material... Desculpa, o cimento Portland composto com escória granulada de alto forno, que é o CP2E, fazendo um paralelo com o cimento Portland de alto forno, que é o CP23. Então, qual a diferença deles? A diferença deles está ali no percentual de escória granulada de alto forno. No CP2E, eu tenho de 6% a 34% de escória granulada de alto forno na composição do cimento. Já no cimento Portland de alto forno, essa porcentagem aumenta. Ela é de 35% a 75%. Beleza? Grave isso. Isso pode cair na sua prova. Outra coisa, a diferença entre o cimento Portland composto com material pozolânico, que é o CP2E, para o cimento Portland pozolânico, que é o CP4. Então, no CP2Z, eu tenho de 6% a 14% de material pozolânico. Lembrando que é um percentual em massa, certo? Já no cimento Portland pozolânico, é de 15% a 50%. Então, grave esses valores, certo? Trago também essa tabela aqui, que é muito importante, está ali também no nosso Organiza Book, que é sobre o comparativo de acordo com algumas características entre os tipos de cimento. Então, temos ali resistência à compressão, calor gerado na reação do cimento com água, impermeabilidade, resistência aos agentes agressivos e a durabilidade. A resistência, ela é padrão para quase todos os cimentos, comum e composto, o branco estrutural e o resistente a sulfatos. Obviamente, o de alta resistência inicial é muito maior nos primeiros dias, e o que você tem que ter cuidado, que muita gente não sabe. O de alto forno e o pozolânico, eles possuem resistência menor nos primeiros dias e maior no final. Isso comparado ao comum e composto, perfeito? Já a durabilidade deles é maior. Então, grave isso. Certo? Outra coisa que você tem que saber, o calor gerado na reação de cimento com água. Para o alto forno e o pozolânico, esse calor gerado é menor se comparado com CP1 e CP2. E o de alta resistência inicial é maior. Certo? Então, fiquem bem atentos com isso, que eu acho que isso aqui que eu comentei é o que costuma mais confundir os candidatos, mas saibam as características como um todo e esse comparativo entre tipos de cimento a depender da característica avaliada. Então, voltando para a nossa questão, a sigla CP1, ele poderia até perguntar, mas ele já trouxe no comando, né? CP1 é cimento Portland comum, 25. Significa o quê? Que nós temos 25 MPa em 28 dias de idade. Basicamente isso. Pessoal, vamos agora para a nossa última questão do desafio VUNESP 30. Questão VUNESP do ano de 2015 para o cargo de fiscal de obras da Prefeitura de Arujá. O concreto simples é um material composto constituído por cimento, água, areia, pedra e ar, podendo também conter aditivos químicos com a finalidade de melhorar ou modificar suas propriedades básicas. Nesse contexto, o cimento é classificado como aglomerante aéreo, agregado miúdo, aglomerante inerte, aglomerante hidráulico ou agregado graulico. Pessoal, vocês sabem que o cimento é um aglomerante, certo? Beleza. Mas que tipo de aglomerante é ele? Eu trago esse fragmento aqui do nosso Organiza Book, que faz a diferenciação entre aglomerante hidráulico e aglomerante aéreo. Muito cuidado com as palavras-chave. O que é o aglomerante hidráulico? É um aglomerante cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer apenas pela reação da água. Ora, se é hidráulico, ele endurece apenas pela reação da água. E que, após o seu endurecimento, resiste satisfatoriamente quando submetido à água. Então é isso. Exemplos: cimento Portland,
e cal hidráulica. Veja que é o mesmo nome, ó, hidráulica. Cal hidráulica é um aglomerante hidráulico. Aglomerante aéreo é um aglomerante cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer por reações de hidratação ou pela ação química do anidro carbônico, que é o CO2, presente na atmosfera, e que, após o seu endurecimento, não resiste satisfatoriamente quando submetida à ação de água. Exemplos: cal virgem, cal hidratada e gesso. Então, você tem que sempre lembrar, o gesso, que é algo que também cai muito ali, ele é um aglomerante aéreo. E o que você tem que ter mais cuidado é com a cal hidratada. Veja, cal hidratada é um aglomerante aéreo. A cal hidráulica é um aglomerante hidráulico. Cuidado com isso, certo, pessoal? Então, de novo aqui para ficar claro sobre a diferença. Aglomerante hidráulico, ele vai endurecer apenas pela reação da água. Já o aéreo, ele vai endurecer tanto pela reação de hidratação quanto pela reação com CO2 da atmosfera, certo? E após o endurecimento, o que é que ocorre? O aglomerante hidráulico ele vai resistir satisfatoriamente bem quando submetido à ação da água. Já o aglomerante hidráulico, por mais que ele possa endurecer também por reação de hidratação, após o endurecimento ele não vai resistir satisfatoriamente quando submetido à ação da água. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Aqui é um esquema que eu trouxe do professor Tibério Leitão, que eu acho que faz aqui uma boa análise sobre isso. Perfeito? Então, voltando aqui à nossa questão, o cimento é classificado como aglomerante hidráulico. Perfeito? Muito cuidado com isso, pessoal. Isso também é um assunto que cai demais. E com isso, pessoal, eu finalizei aqui a parte 3 e também o desafio como um todo, desafio VUNESP 30. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Volto aqui a falar e convidá-los para que participem do nosso projeto Nomeação da Prefeitura de Campinas, que é um concurso muito bacana. Nós temos ali um inicial bruto de mais de R$14 mil, com 4 vagas diretas, mais cadastro de reserva. No último concurso, foram chamados muitos engenheiros, não sei precisar quando. Nessa época eu estudava para concurso, não fiz essa prova, mas eu sempre participei dos grupos de concurseiros e lembro do pessoal falando que chamou muita gente. Vamos ter diversas redações corrigidas, então isso pode ser um indício de que o órgão, de fato, precise nomear muitas pessoas no prazo de validade. Então, eu acho que é um concurso muito interessante de se fazer e acho que é muito bacana você fazer a sua preparação conosco. Temos aqui, como já falei no início, o planejamento, plantão de dúvidas, encontros semanais, os nossos materiais simulados e a nossa revisão secreta. Então, fica aqui o convite, pessoal, para que você possa conhecer o Organiza e fazer parte do projeto Nomeação, perfeito? E meu muito obrigado a você que acompanhou a aula até aqui. Sou o professor Tiago, deixo aqui também as minhas redes sociais para que vocês possam seguir. Eu trago conteúdo ali sobre discursivas e os mais variados assuntos da engenharia civil. @tiago.organizaconcursos. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.